vamos iniciar, né, a correção da atividade de história, ok? Então, vamos lá. Nós estudamos em história, né, o capítulo 1. O capítulo 1 vem falando da nossa linha do tempo, não é mesmo? Que está falando desde antes de Cristo até 1850, é bom? Lembrou? No capítulo 2, nós trabalhamos também, né, as transformações do Brasil no século XIX. Trabalhamos também transformação quando fala dos bondes, do paralelepípedo, que aí no século XIX entrou o café, né? No capítulo 3, nós trabalhamos os últimos anos da monarquia no Brasil, né? Que foi um período muito marcante para a história, porque fala o que? O fim, né? O fim da escravidão, né? E o fim da escravidão, né? Aqui também fala das leis, né? Leis Eusébio de Queiroz, né? Nós temos as leis, a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, né? Que a Lei do Ventre Livre era toda mulher que estava grávida, que a criança nascesse, não o quê? Escravizada, né? Ela era livre. E a Lei Sexagenária, que falava sobre a partir de 60 anos também o escravo já passava a ser livre, né? Mas, porém, muitos não tinham para onde ir, né? Lembra que a gente conversava isso tudo dentro da sala de aula? Muitos trabalhavam na mesma fazenda, né? Com seus patrões lá, com seus patrões, não, como que fala? Com seus, deixa eu te lembrar aqui, fugiu com seus coronéis, né? Muitos ficavam ainda na fazenda em troca de quê? De alimento. Lembra que a gente discutia sobre a feijoada, como foi a origem da feijoada e muito mais. Quarto capítulo, ele trouxe para a gente a posição da monarquia, as ideias republicanas do Brasil, né? Ok? Que fala de Dom Pedro, né? Fala dos militares, os cafeicultores, né? Que eles estavam descontentes, lembra? Do sistema político do Brasil. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, né? As camadas médias urbanas, parte dos trabalhadores e assim por diante, é mesmo? Aí eu coloquei um textinho aqui que fala: leia e faça o que se pede. No dia 20 de novembro, veio à cidade de Santos o chefe de polícia da província de São Paulo, juntamente com 40 soldados, para levar para uma fazenda do interior 4 escravos que estavam presos. Quando chegaram à estação de ferro, prontos para embarcar com os tais escravos, o chefe de polícia e os soldados encontraram com um grupo de pessoas da cidade que estava revoltado com a situação, pois a escravidão não era mais aceita por eles. Todos estavam armados com paus e pedras e lutaram contra os soldados. Queria salvar os escravos, tirá-los de suas mãos. Diante do conflito, o chefe de polícia fugiu e se escondeu em um dos vagões do trem, né? Isso é um texto adaptado de um telegrama público, tá? Do jornal O País, de 22 de novembro de 1886. Qual é o assunto do texto? Vamos refletir juntos aqui. Aqui fala de conflitos, bastante, não fala? O que mais que fala o nosso texto? Ele fala de grupos de moradores de qual cidade? Cita aqui no texto. Cidade de Santos. Que ocorreu, qual foi a data? 20 de novembro. Então, se a gente analisar o texto, dá para a gente explorar muito ele, né? Bastante. Olha só. Até na plataforma, a tia Carta andou fazendo as correções e liberei para vocês repensarem melhor. Por quê? Estava muito resumido, né? O pensamento de vocês. E eu sei que vocês são capazes de fazer melhor. Eu acredito no potencial de cada um de vocês. Então, por isso que a tia Carta marca e libera para repensar, né? É importante repensar, não é mesmo? E coloca algumas dicas lá para vocês repensarem, né? Então, assim, a plataforma nos ajuda a nós trocarmos ideias, né? Por mais distante que estamos. Não ficou
ideal, vamos repensar e vamos fazer a correção, né? E tem como a tia Cátia fazer isso individualmente, com cada um de vocês, ok? Então, vamos socializar juntos aqui. Qual é o assunto do texto? O assunto do texto, ele nos gera o quê? Um conflito. Não é um conflito? Com quem, tia? Com um grupo de moradores. De que cidade, tia? De Santos, que se posicionava contra a escravidão. Ela entrou em choque com o chefe de polícia e seus soldados. Para quê, tia? Para impedir que 4 escravos fossem levados para uma fazenda. Viu? Tanto que dá para a gente explorar. B. Nem todos se revoltavam contra a escravidão, da maneira citada no texto. Com base no que você aprendeu no bimestre, dê 2 exemplos de manifestações a favor da libertação dos escravos. Olha só, a tia Cátia colocou mais de 2 aqui, porque nós estudamos isso em sala, né? Nós estudamos com os jornalistas que defendiam a extinção em artigo de jornal, né? Eles publicavam em artigo de jornal. O imperador que libertou os escravos de suas fazendas para dar de quê? Para dar de exemplo, né? Para os outros fazendeiros. Deputados que defendiam a libertação gradual, né? Quando fala gradual, que libertasse, né? Gradualmente. Começando com aqueles que estavam para nascer. Esse aqui, quando a gente fala que começando com aqueles que estavam para nascer, entra... Qual lei que entra aí? Quem lembra? Parabéns para quem falou. É a lei do ventre livre, né? Que é o quê? O que ela quer dizer? A lei do ventre livre. Que quando a criança nascesse, né? Ela já nascia o quê? Não mais escrava. Ela já era abolida, né? Ela não era escrava mais a partir daquela... quando ela nascesse, não é mesmo? Então, entra a lei do ventre livre, né? Que ela foi programada em 1871, lembra? Lá na apostila tem. Tá falando direitinho dessa lei no capítulo 3 lá. E alguns defendiam a libertação dos que estavam com mais de 60 anos, que é a lei sexagenária, que ela passou a vigorar a partir de 1885, não é mesmo? Que defendia, outros que defendiam que estavam com mais de 60 anos. Então, a pessoa completava 60 anos, ela estava o quê? Ela não era mais escravizada, ela podia ir e vir para onde ela queria, né? Mas muitos nem não ia nem vinha. Por quê, tia? Porque eles não tinham o quê? Eles não tinham lugar para ficar, lugar para se alimentar, não é mesmo? Lembra que a gente discutiu tudo isso? Muito bem. E nós temos aqui também, a última aqui, deixa eu te aumentar aqui. Outros que defendiam que houvesse uma data para a abolição. Aqui, aí entra o quê? A Lei Áurea, de 1888. Lembra que a gente estudou isso? Que aí sim passou a vigorar em vigor, né? O quê? A escravidão, o fim da escravidão, não é mesmo? Que foi a Lei Áurea de 1888, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.